Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre. Na aula de hoje estaremos falando sobre sensores industriais, parte 2. Vamos nessa? Aqui nós temos os sensores ópticos, tá? Os sensores ópticos são sensores que vão trabalhar com a luz modulada, ok? Eles têm dois circuitos, o transmissor e o receptor, ok? Então o transmissor aqui é responsável por transmitir a luz modulada e o receptor ele vai receber esta luz e vai gerar um sinal elétrico de saída, ok? Então, aqui vai dizer que a frequência de modulação do transmissor e receptor devem ser a mesma, tá, pessoal? E o interessante aqui é que os sensores ópticos são sensores que trabalham em longas distâncias, ok? Justamente por quê? Porque ele possui lentes, tá? Para poder fazer com que aumente a sua face sensora, ok? Então pode ver aqui o lado do transmissor, eu tenho uma lente aqui, e aqui também no receptor eu tenho uma outra lente, ok? Interessante aqui é o seguinte, a poluição do ambiente, onde tem poeira e umidade, pode interferir no funcionamento do sensor. Assim, deve-se periodicamente limpar os espelhos e as lentes dos sensores, ok? Então, principalmente numa manutenção preventiva, deve-se limpar essas lentes aqui. Por quê? Porque a poeira, né, a umidade, etc., pode interferir no seu processo industrial também, ok? E aí os sensores ópticos, eles podem trabalhar de duas maneiras, né? Pode ser light on ou dark on, ou pode ser em um único sensor você configurar ele para dark on ou light on, ok? Ou um ou outro. Então, como seria o light on? Ele vai dizer o seguinte, ó, a saída fica energizada on quando o sensor recebe o feixe de luz modulada e, portanto, fica desenergizada off quando a luz é interrompida. Ok? Isso no modo light on. Em dark on, ele vai dizer, ó, a saída fica energizada on quando o sensor não recebe o feixe de luz e, portanto, fica desenergizada quando recebe. Ok? E o dark on, light on é conforme a configuração do usuário. Ok? Vamos ver alguns tipos de sensores e nós veremos como eles funcionam em light on e dark on. E aí nós veremos alguns tipos de sensores, tá, pessoal? Nós vamos falar de 3 tipos aqui, ok? Então, nós temos aqui o primeiro, que é o sensor tipo barreira, tá? Ou barreira óptica, ok? Então, ele vai dizer o seguinte, ó, o transmissor e o receptor estão em unidades distintas, né, diferentes, e devem ser dispostos um frente ao outro, e de modo que o receptor possa constantemente receber a luz do transmissor. Então, ele vai dizer aqui, o acionamento da saída ocorrerá quando o objeto a ser detectado interromper o feixe de luz. Então, o sensor tipo barreira é como se fosse 2 sensores distintos, ok, pessoal? Então, nós temos aqui o lado transmissor e o lado receptor, ok? E com relação à configuração Dark On e Light On, ok? Então, neste caso aqui, estes sensores estão configurados em Dark On. Por quê? Porque a luz que está sendo transmitida aqui pelo transmissor está recebendo aqui no receptor e a sua saída aqui está em 0. Ok? Se fosse na configuração Light On, no momento que ele estaria recebendo aqui o transmissor, mantendo aqui, transmitindo o seu sinal aqui, né, de luz modulada para o receptor, a sua saída seria 1, ok? Isso no modo Light On, ok? E aqui no momento que um objeto aproxima dele, é interrompido aqui, a sua saída aqui no receptor vai a 1. Isso no modo Dark On. Se fosse no modo Light On, a sua saída seria 0 aqui quando um objeto interrompesse aqui o feixe de luz, ok? Então, pessoal, este tipo de sensor é o sensor tipo barreira. São muito utilizados também em entrada de máquinas para a parte de segurança, né? No momento que o indivíduo adentrar a uma máquina, ele vai interromper o feixe de luz e vai fazer com que venha parar esta máquina, ok? Então, vamos para o segundo sensor, que é o sensor retroreflexivo ou refletido, tá? Então, este tipo de sensor aqui, pessoal, em um único invólucro, ou seja, em um único sensor, eu tenho o lado transmissor, que é a parte de cima aqui, e o lado transmissor aqui na parte de cima e o lado receptor aqui na parte de baixo, ok? Então, no caso também, uma das particularidades do sensor retroreflexivo é que ele depende de uma superfície prismática, tá? Então, no momento que você compra esse tipo de sensor, ele vem com uma superfície prismática aqui para você colocar em um ponto para que o sensor ele venha, né, ver
né? Ou seja, no momento que ele transmite o sinal, né, em forma de luz modulada aqui, ó, esse sinal será refletido nessa superfície prismática e voltará para ele aqui até atingir a sua parte de recepção aqui, a parte receptora, ok? Então, também, nesse tipo de sensor aqui, ele está trabalhando o quê? Como Dark On, ok? No momento que aqui, ó, ele está enviando o sinal e voltando para ele está ficando em 0. Isso daqui é na configuração Dark On, ok? Se fosse na configuração Light On, o sinal aqui seria 1, ok? O sinal de saída aqui seria 1, ok? No momento que adentra um objeto e interrompe esse feixe, tá? Como ele está na configuração Dark On aqui, ele vai mandar um sinal 1. Se fosse na configuração Light On, ele mandaria um sinal 0 aqui na saída, ok? Este é o nosso segundo sensor de luz aí, ok? O terceiro sensor é o sensor difuso refletido ou por sistema de fusão, ou que nós chamamos sensor difuso, ok? Então o sensor difuso ele é muito parecido com o sensor retroreflexivo, ok? Por quê? Porque ele em um único invólucro ou em um único sensor eu tenho o lado transmissor e o lado receptor. Só que a diferença do sensor difuso, ele não precisa de uma superfície prismática igual o retroreflexivo, ok? Então, o que vai fazer com que o sinal volte para ele é quando o objeto adentra aqui a sua face sensora, ok? No momento aqui, ó, o transmissor vai mandar o sinal, vai bater aqui no objeto, vai ser refletido no objeto para a parte reflexiva aqui, tá? Para a parte receptora, tá? E aí, no caso, ele vai mandar um sinal 0 ou 1, dependendo da sua configuração. Neste caso aqui, um exemplo, pessoal, ele está trabalhando na configuração aqui, ó, Light On, porque o sinal está mandando, tá vendo? E no momento aqui, ó, que ele adentra o objeto na frente dele, volta para ele e manda um sinal 1. Então isso seria na configuração Light On. Se fosse Dark On, ele já mandaria um sinal 1 aqui, ó, sem ler nada. No momento que o objeto adentrasse a sua face sensora aqui, ele mandaria o sinal 0 aqui, ok? E o próximo sensor, né, e o último são os sensores pneumáticos ou pressostatos, tá? Que são as nossas famosas chaves de pressão, muito utilizado na instrumentação industrial, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, esse tipo de sensor, podemos dizer assim, ele tem um valor pré-ajustado, que é o set point dele, o valor de set dele, ok? E aí, nesse valor, se ultrapassar, ele vai fazer com que atinge aqui os seus contatos, tá? Que daqui dentro dele tem os contatos secos, tá? Que é um contato comutador também, ok? Então vamos ver um exemplo aqui, ok? Então aqui ele vai deixar um exemplo para nós, ó. Deve-se ajustar o pressostato na linha desejada, por exemplo, 6 bar. Enquanto a pressão da linha for inferior a esse valor, seu contato 3 e 1 permanece fechado, ok? E seu contato 3 e 2 aberto. Se a pressão da linha ultrapassar 6 bar, o valor ajustado na mola, os contatos se invertem, ou seja, 3 e 1 abrirá e 3 e 2 fechará, ok? Abaixo um exemplo do uso do pressostato para verificar se há furos em garrafas, tá? Então aqui eu tenho um pistão, né, que ele vai injetar ali, vamos dizer, 6 bar, ok? No momento que ele injeta 6 bar, o 3 e 2 aqui vai ser acionado, porque o set dele está ajustado para 5 bar. Então, 6 bar está acima de 5 bar, então vai fechar o contato aqui, vai de 3 para o 2. E aí vai dizer, ó, a garrafa está boa. Se caso no momento o pistão pressionar a garrafa e der lá um valor abaixo do set dele, vai manter como nessa situação aqui, ó. Não vai ser acionado os seus contatos aqui. Então, vai ficar 3 para 1 mesmo, dizendo que a garrafa está ruim, tá? Então, o legal desse sensor é que ele tem um valor de set point aí, pré-ajustado, tá? Para a sua pressão, ok? E aí ele pode ser também, né, em certas situações, dependendo da quantidade de contatos que estejam com ele, tá? Então ele vai dizer, o tipo de contato pressostato, assim como o das botoeiras, fim de curso, ele pode ser um SPST, SPDT, DPDT ou DPST, ok? Então, dependendo da quantidade de contatos que tiver, né, dependendo lá do teu processo, você vai ter que ter um exemplo aqui, o SPST, né, Single Pull, Single Through, consiste em somente 2 terminais, ó, um contato lá aberto,
tá? Ou o tipo SPDT, que é um único contato comutador, mas ele pode ser, né, daqui para cá NF e daqui para cá NA, tá? Ou DPDT, né, que seriam dois contatos comutadores aqui, ok? Ou DPST, que não seriam contatos comutadores, seriam normalmente aberto aqui, tá? Então seriam dois pontos aqui, ok? Então, pessoal, eu espero ter ajudado. Reveja o vídeo novamente, dê um like, se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus.